Obrigado, Excelência. Excelentíssimas senhoras desembargadoras, componentes desta egrégia Câmara Criminal, excelentíssimo senhor desembargador, presidente, servidores, faço uma saudação especial aos meus colegas advogados que tão sensivelmente me permitiram ultrapassar a fila, procuradora de Justiça, uma saudação especial à minha grande amiga Betânia, lá do Eusébio. Faz tempo que a gente não se vê, Betânia, mas você sempre mora no meu coração. Prazer lhe ver. Excelências, vou tentar ser breve, talvez não consiga. Trata-se de uma apelação, contra uma decisão do Tribunal do Júri da Comarca de São Gonçalo do Amarante, que condenou meu cliente. A tese aqui aventada é de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Esse advogado já tem quase 30 anos de labuta e tem enfrentado um certo entendimento no sentido de que as decisões do Tribunal do Júri são soberanas, razão porque elas só podem ser modificadas quando as decisões forem manifestamente contrárias à prova dos autos, e existindo duas versões dos autos, o júri optando mesmo pela versão mais frágil, essa decisão não seria contrária à prova dos autos. É verdade, temos que nos submeter a essa jurisprudência, mesmo porque advém de uma interpretação literal do artigo 593 do Código de Processo Penal. Mas esse caso aqui é sumamente diferente. Aqui, as únicas provas que poderiam eventualmente sustentar uma condenação seriam provas de ouvir dizer. Inclusive, na apelação, eu transcrevi um julgado recente do STJ, a quinta turma fixou a tese no sentido de que o testemunho indireto, também conhecido como testemunho de ouvir dizer, não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Ou seja, se a única prova existente nos autos é a prova de ouvir dizer, essa prova não vale. Por quê? Porque você não sabe qual é a origem do ouvir dizer. A prova de ouvir dizer é muito relevante para que o magistrado, o Ministério Público e a defesa vão à origem, para dizer, você ouviu de quem? Foi de fulano? Então vamos ouvir fulano. Porque esse fulano pode ser um inimigo figadal do réu e está se vingando dele inventando história. Está entendendo? Então o depoimento por ouvir dizer é um depoimento que não serve para justificar nenhuma decisão condenatória. Nesse caso específico, meu cliente é acusado de ser mandante de um crime, de 3 crimes, 2 homicídios e uma tentativa de homicídio. A vítima da tentativa de homicídio, a vítima sobrevivente, é uma das pessoas que dizem que teria sido o meu cliente, o réu Antônio Charles, o autor do fato. Mas ele não diz porque ele o viu, ele não diz porque ele soube, ele diz porque o fato aconteceu em 2014. Em 2007, o meu cliente e essa vítima de nome Fábio Júnior teriam se desentendido. E por causa desse desentendimento, Antônio Charles, o meu cliente, se vingou 7 anos depois. Interessante mencionar que esse Fábio Júnior, além de apontar o meu cliente, Antônio Charles, aponta uma outra pessoa, eu não estou lembrando o nome, mas de codinome Boca. Ou seja, Fábio Júnior diz que as pessoas que tentaram lhe matar, que ele reconheceu, e que mataram as outras 2 pessoas, não tinham razão para matá-lo. E a única coisa que ele imagina que pode ter sido a mando do Antônio Charles e desse Boca. Por quê? Porque ele teve uma briga 7 anos antes. Só que, embora ele tenha apontado também o Boca, esse tal Boca sequer foi denunciado. A prova que existe contra o Antônio Charles é exatamente a prova que existe contra o Boca. E Boca sequer foi denunciado. Lembrando, Excelência, que o delegado de polícia sequer indiciou Antônio Charles. Isso não é absolutamente relevante, porque é possível que haja denúncias sem indiciamento. Mas é um fato de alguma forma relevante, porque mesmo a vítima tendo apontado 2 pessoas, o delegado não indiciou e o promotor de justiça resolveu, com a mesma prova, denunciar apenas um. E a gente a defesa sustenta vigorosamente que não há prova que fundamente. No parecer
da Ilustre Procuradoria de Justiça, eu vou ler aqui uma parte, na página 1577, o que foi dito. Assim conclui-se que não é necessário aprofundar-se no cotejo do acervo probatório para aferir-se a idoneidade jurídica ao deciso popular. Faz-se mistério apenas localizar nos autos qualquer prova que possa ter dado sustentáculo ao veredicto soberano do júri. Ela diz o seguinte, um tribunal não precisa fazer uma perscrutação minuciosa, basta identificar alguma prova existente nos autos que justifique a decisão do júri, condenatória ou absolutória, nesse caso aqui condenatória. E continua, da mesma forma, infere-se que se o colegiado popular decidir por qualquer das vertentes existentes nos autos, é juridicamente inviável a anulação do julgamento pelo simples fato de que não houve contrariedade manifesta. Aí vai, na delegacia, um outro ponto. Na delegacia, o apelante Anderson e seu comparsa Alain, Anderson e Alain não são apelantes, eles foram julgados em outro momento e foram condenados, autores materiais, né? Na delegacia, o apelante Anderson e seu comparsa Alain apontaram o apelante Antônio Charles como sendo o autor intelectual dos delitos e indicaram a residência onde ele e outros comparsas seriam encontrados. Na verdade, excelência, não há esse depoimento desse Anderson e desse Alain. Na verdade, o policial que prendeu o Anderson e Alain disse que ouviu de Anderson e Alain que o Antônio Charles seria o mandante do crime. O que é inimaginável, dois pistoleiros, assim que forem presos, dizer que quem mandou foi uma terceira pessoa. É inimaginável que isso aconteça. E outra coisa, eles não disseram, foi o policial que disse que ouviu. E pasme, só disse perante o júri. Não disse isso em seu depoimento policial, não disse isso na instrução processual e veio a dizer 2020, final de 2021, no júri. Ou seja, não é esse depoimento. E esse Alain e Anderson, quando são ouvidos, negam que haja mandantes para esse crime, né? Ou seja, e é isso, né, que a Ilustre Procuradora de Justiça, a Ilustre Procuradoria de Justiça, eu não sei quem subscreve aqui o parecer, diz, aprova nos autos e menciona tão somente o depoimento do delegado que disse que ouviu, e só disse isso perante o tribunal do júri. Outro ponto interessante é que se for lido e ouvido os depoimentos da vítima Fábio Júnior, especialmente o primeiro depoimento que ele presta lá na delegacia de polícia, ele fala de uma briga que aconteceu em 2007, ele menciona uma série de pessoas. Menciona o Boca, menciona um tal de Tolete, Celinho, uma série de pessoas. No final do seu depoimento, é que ele chega, sem ter mencionado o Antônio Charles antes, aí diz, não sei de onde ele tira, que possivelmente quem teria mandado matar seria o Antônio Charles. Ou seja, ele simplesmente tira da cabeça. Na verdade, a defesa suspeita de que isso tem a ver com o tráfico de drogas, né? A própria mãe do senhor Fábio Júnior, a vítima que sobreviveu, ela diz, quando é ouvida, tanto na delegacia, quanto na primeira fase, na primeira fase da instrução do júri, como em plenário, que o seu filho era envolvido com tráfico de drogas. Vou trazer aqui um segundo. Essa vista judicial. Defesa pergunta à senhora Maria Augusta, o seu filho vendia drogas, dona Augusta? Maria Augusta, ele disse que não, mas teve um tempo, viu, que meu filho estava demais mesmo. Acho que esse percurso que ele passou por esse sofrimento todo, essas ameaças, acho que ele se tornou uma pessoa difícil. Hoje em dia ele é um homem. E fala, em vários momentos, a senhora Maria Augusta, que o seu filho estava envolvido com tráfico de drogas. Ou seja, evidentemente houve algum desentendimento com outras gangues, com outras facções, e ele acabou sendo vítima disso. E escolheram aleatoriamente o Antônio Charles para ser o autor do fato. Como eu falei anteriormente, existia uma prova por ouvir dizer, né?
Na verdade, duas pessoas teriam mencionado que ouviram dizer que teria sido Antônio Charles. Lembrando que esse depoimento por si só não vale nada, porque é testemunho por ouvir dizer. A jurisprudência é pacífica no sentido de não aceitar. Mas acho interessante ler para Vossas Excelências o que aconteceu, né? Primeira pessoa a depor é uma senhora de nome Ana Lúcia, filha de um dos assassinados, certo? Porque foram duas vítimas fatais e uma vítima que sobreviveu. A senhora Ana Lúcia, sendo ouvida, diz o seguinte: a senhora, preste atenção, Excelência, atenção para a postura da Promotoria de Justiça no interrogatório, como é absolutamente inaceitável, porque pergunta se ouviu o comentário. Olha aqui. A senhora ouviu algum comentário? Comentário de que essa morte, que na verdade quem era para morrer era o Fabinho, e como não mataram o Fabinho, quem morreu foi seu pai? Sim, ouvi. Aí o promotor: a senhora ouviu algum comentário de que essa morte teria sido encomendada ou mandada por Charlinhos, o Antônio Charles, meu cliente? Comentário: a senhora não precisa dizer quem foi, não. Até porque a gente sabe que as pessoas têm medo de gerar reticências. Ou seja, o próprio promotor de justiça, ele faz uma pergunta, uma testemunha, filha de uma das vítimas, e diz: a senhora ouviu algum comentário? É importante saber do comentário para perguntar quem foi que deu esse comentário. Porque a gente tem que ir atrás da origem do comentário. Mas ele diz o seguinte: diga aí se ouviu o comentário. Não precisa nem dizer quem foi. Um absurdo. Isso é um absurdo. Não se pode aceitar que tente se produzir uma prova por ouvir dizer e dar a ela uma força que ela simplesmente não tem. Mais adiante, aí ela diz que ouviu dizer que teria sido Antônio Charles, mas ela não viu nada e tudo mais. A senhora Maria Augusta, a mãe do Fabinho, da vítima sobrevivente, ela diz mais, né? A defesa pergunta: mas no seu depoimento, dona Augusta, no dia 17 de junho, aos 28 minutos e 20 segundos, a senhora parece que foi solicitada a dizer quem era o terceiro. E a senhora disse assim: eu não posso dizer que foi fulano e não tenho prova concreta. Eu não posso dizer, eu não posso dizer. Rapaz, ali eu não posso dizer. A quem a senhora está se referindo? Aí a defesa pergunta. Aí ela: ao Charlinho. Né? Aí a defesa pergunta: ao Charlinho? Aí ela diz: o Charlinho está vindo de lá como mandante e eu não sou de acusar ninguém. Eu disse que cabia à justiça investigar. Eu não falei. Era o Antônio Charles que estava lá. Aí ela muda, dizendo que não passou de ser mandante. Ela viu que estava lá. Porque a acusação contra o Antônio Charles é de ser o mandante do crime e não o autor material. Ou seja, o que se tem aqui é uma prova precária, escassa. Em nenhum momento foi possível apontar uma prova efetivamente robusta, digna de justificar uma condenação pelo Tribunal do Júri. E trouxe aqui para Vossas Excelências um julgado também muito recente do STJ. Inclusive eu coloquei o inteiro teor da ementa e do acórdão na apelação. E justificando inclusive o entendimento da Procuradoria de Justiça, certo? Voto proferido no agravo em recurso especial, julgado no dia 14 de 12 de 2021, ou seja, há menos um ano e alguma coisa, né? E a parte que realmente interessa é o seguinte: consoante o entendimento firmado no julgamento do ARESP 1.803.562 do Ceará, embora os jurados não precisem motivar suas decisões, os tribunais locais, quando confrontados com apelações defensivas, precisam fazê-lo, indicando se existem provas capazes de demonstrar cada elemento essencial do crime. E a autoria é um elemento essencialíssimo do crime. Ou seja, Vossas Excelências, desembargadores, desembargadoras e desembargadores precisam, na apelação, dizer: eu não sei por que o júri lhe condenou,
mas eu preciso apontar, dentro dos autos, quais são os elementos que efetivamente justificam a condenação prolatada, que justifiquem a condenação prolatada pelo tribunal do júri. E não houve até agora. Não houve na denúncia, não houve na pronúncia, não houve na sentença condenatória, e nem seria possível, não houve nas as contrarrazões de apelação do Ministério Público, não houve no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Razão porque a conclusão que se chega é que essa decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Razão porque este advogado vem pleitear a sua anulação e a consequente submissão do acusado, do apelante, a novo julgamento popular. É como se manifesta. Muito obrigado. Obrigado, doutor.